muito boa noite, caro aluno do curso de Ciências Contábeis. Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Edneia Pinho e hoje nós vamos dar início à nossa aula de Seminário 6. Hoje nós vamos falar sobre competências linguísticas na comunicação. Muito bem, caro aluno do curso de Ciências Contábeis, é um prazer para nós de letras estarmos juntos para conversarmos um pouco mais sobre o universo da escrita, da leitura e também da compreensão de texto, tá certo? Eu sei que vocês acabaram de passar por uma prova, espero que tenham ido bem e sei também que nesta disciplina de seminário vocês também têm várias atividades a serem desenvolvidas, mas o objetivo do seminário, principalmente dessa primeira teleaula que você vai assistir agora, é trazer alguns conteúdos de outras áreas e um pouco mais variado para complementar a sua formação, tá certo? Com certeza você sabe da importância da leitura, da escrita, da ortografia para o universo contábil e também para todas as atividades que você vai realizar. Então, nessa primeira teleaula, nós vamos justamente trabalhar com questões voltadas para a linguagem, né? Que você também tem contato no seu cotidiano. Para isso, para essa nossa primeira teleaula, nós contamos com uma equipe muito especial nessa noite, que é o Jajá, cuidando ali dos estúdios. Temos também o Mário, que já está ali no chat, a postos, aguardando as dúvidas, as sugestões e os comentários de vocês, tá certo? Só lembrando também a você, caro tutor de sala, o nosso trabalho depende muito do trabalho de vocês, então eu peço que vocês incentivem os alunos aí dentro das atividades, né, que vocês estão realizando, a participarem da nossa aula, a participarem das atividades, responderem. É um momento único para nós trocarmos experiências de áreas tão diferentes, né? Letras e ciências contábeis, tá certo? Então, nessa nossa teleaula nós temos alguns objetivos que você vai conhecer agora. Vamos ao quadro. Então, o nosso primeiro objetivo para essa teleaula é definir as competências linguísticas que são necessárias para que nós possamos efetivar a comunicação, né? Tornar a comunicação cada vez mais fácil de ser entendida e também fazer uma comunicação que realmente comunique o que nós desejamos. Outro objetivo da nossa aula é compreender o texto enquanto uma unidade de sentido. O que é necessário para que o texto seja realmente considerado texto e para que ele tenha sentido. Nós também nas aulas de hoje, na teleaula de hoje, perdão, vamos conhecer os conceitos de coesão e coerência textuais. E também vamos abordar aspectos relacionados à adequação das práticas de escrita. Nós vamos passar aí por algumas questões voltadas para a ortografia, para o uso da crase, para o uso dos porquês, tudo aquilo que é necessário para nós trabalharmos no nosso dia a dia. Então, como eu já reforcei, é necessário em qualquer situação que a comunicação ela ocorra de maneira clara, de maneira objetiva e, com certeza, a língua portuguesa interfere muito nesse processo. Você sabe muito bem que, às vezes, nós nos esquecemos de alguns detalhes de como escreve uma palavra, como constrói uma frase e isso acaba influenciando na nossa comunicação, né? Todos nós, né, independente da área, nós buscamos a competência. E aí, para começar a nossa teleaula de hoje, é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre competência. Vamos ao quadro. Esse primeiro quadro é uma tirinha que eu trouxe para você e ela vai nos trazer uma situação corriqueira, né? A pergunta é, o que é ser competente? Você, o que você considera ser competente? Nessa tirinha nós vamos ter a seguinte situação. Aqui nós temos alguém, né, que está entrevistando um futuro funcionário para aquela empresa. E ele diz assim, seu currículo não é bom, mas você é alto, então deve ser competente. Está contratado. Deixa eu te mostrar o lugar. Eu sou bom em julgar as pessoas, né? E aí eles vão para o local onde ele vai trabalhar ou vai mostrar alguma coisa nesse sentido. E aí a pergunta é possível você julgar a competência de alguém apenas pela aparência?
Só pelo fato dela ser alta ou aparentar alguma coisa, é possível dizer que aquela pessoa é competente ou não? O que é ser competente? Você se considera uma pessoa competente? Você trabalha com pessoas competentes o tempo todo? E quando elas não são? Isso interfere na sua rotina? Então, é sobre esse assunto que nós vamos iniciar aí as nossas discussões. Então, a primeira pergunta é: o que é ser competente? O que é competência? Vamos ao quadro. Competência, basicamente, para nós entendermos, é o quê? Um conjunto de habilidades. Então, quando alguém tem competência, é porque ela sabe exatamente como proceder. Então, quando nós falamos em conjunto de habilidades, nós estamos falando em procedimentos, né? O que eu devo fazer com determinada situação? Quais são as regras para que aquilo aconteça? Se eu sou competente naquilo, é porque eu tenho essas habilidades que me auxiliam na resolução das questões que envolvem o meu dia a dia. Nós temos também uma definição trazida por Duran e Brandão, que são estudiosos da área, né? E eles vão falar sobre a questão da competência e da comunicação, e eles trazem a competência como aquela que envolve 3 pilares, como você pode verificar nesse quadro. O primeiro deles, conhecimentos. Então, para dizer que uma pessoa é competente ou que ela tem competência, significa que ela tem conhecimentos. O que é o conhecimento? É a informação sobre aquilo que você está fazendo, sobre os procedimentos, sobre o preço, o material, o que aquilo vai acarretar, quais são os benefícios. Eu tenho que saber o que eu estou falando, eu preciso dominar aquele assunto, ter o conhecimento de fato. E também eu tenho que saber o porquê das coisas. Qual é a necessidade, por exemplo, de conhecer a escrita, já que eu estou falando com você sobre isso, né? Então, conhecimento vai envolver esses 3 aspectos. Além disso, conhecimento é dominar conceitos, tá? Então, dentro da nossa área, dentro da área de letras ou da sua área, você precisa dominar os conceitos para que você possa dizer: não, eu tenho conhecimento. A competência também vai passar pelas habilidades. Uma pessoa competente tem habilidade. E o que é habilidade? Habilidade é a técnica, habilidade é a capacidade para se desenvolver alguma coisa e, principalmente, habilidade é saber como fazer aquilo. Como eu me comporto, qual é o procedimento, qual a técnica, isso é habilidade. E um terceiro aspecto para caracterizar a competência é a atitude ou as atitudes, que seria uma predisposição, né? Então, não adianta nada você ter conhecimento, você ter habilidade, se você não tiver atitude. O que seria a atitude dentro da competência? É o quero fazer, ou seja, você domina todos esses aspectos e você quer implementar. É você ter a sua própria identidade ao realizar aquilo e também ter determinação. Determinação, como você deve saber, faz toda a diferença quando nós estamos falando em competência. Se você não domina todas as habilidades ou não tem todos os conhecimentos, é fato que nós vamos buscar, né? Então, esse querer fazer, essa habilidade, essa determinação vão fazer toda a diferença para que eu e você sejamos considerados pessoas competentes. Pensando nessa disciplina, né, essa teleaula 1 do seminário 6, nós vamos falar das competências linguísticas. O que vem a ser, então, uma competência linguística para você? Com certeza você tem já, de forma natural, essa competência, porque você consegue se comunicar, você já passou por toda a educação básica, tanto é que você está no ensino superior. Então, competência linguística, ela é formada por um conjunto de fatores, que é o que vamos ver agora. Vamos ao quadro. Então, as competências linguísticas, para você entrar um pouquinho mais no universo aí das letras, né? As competências linguísticas são 4: a leitura, a escrita, a oralidade, que é a capacidade de se expressar oralmente, e também a análise linguística, que aí parte um pouco mais para a estrutura da língua, para o que eu vou utilizar de determinada palavra, de acentuação, como eu reconheço cada elemento, né? E aqui nós podemos afirmar que basicamente essas 2 competências, tá? A leitura e a escrita, elas são realizadas de maneira simultânea. Quando a pessoa vai para a escola, né, quando nós fomos para a escola, automaticamente nós vamos aprender a ler e a escrever, né? Por isso que nós vamos nos tornar alfabetizados. E a escola, ela acaba
ela acaba, riscando aqui, sistematiza. Ela acaba sistematizando a leitura e a escrita. Então, ela traz aquilo que é regra gramatical para o nosso universo, né? E o restante da leitura, da escrita, a oralidade, nós também vamos adquirindo durante a vida, de acordo com as situações, nós vamos sabendo como nós devemos empregar a linguagem, o tom, a palavra, isso tudo nós vamos adquirindo, tá certo? E aqui nós temos uma citação que vai falar basicamente sobre esses estudos. Então, nos estudos da linguagem, Peter, que também é um estudioso da nossa área, diz que a competência linguística é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante que lhe permite, olha só, produzir o conjunto de sentenças da sua língua. Então, as competências linguísticas, que são essas 4, elas é que nos permitem fazer o quê? Comunicarmos dentro da língua portuguesa, com a língua portuguesa, né? E você utiliza a língua o tempo todo. E essas competências, elas fazem toda a diferença. Quando você tem uma pessoa que consegue dominar a escrita, dominar a leitura, a fala, consegue compreender a análise linguística, ela acaba se destacando realmente no mercado, no mundo profissional, né? E para a gente avançar um pouquinho mais sobre essa discussão de competência, você vai assistir a um vídeo agora, bem curto, de 1 minuto, que fala um pouquinho mais sobre competência. Nós já voltamos para conversar. I wasn't always this good. I had a lot to learn. I had to practice. And practice. And practice. Until one day, my dream came true. Sure, it wasn't easy, but it was worth it. Muito bem, caro aluno. Você viu nesse vídeo curtinho que ele fala um pouquinho sobre competência. E tem uma frase no vídeo que eu até anotei aqui, que ela diz assim: não foi fácil aprender e praticar. Uma coisa é fato, para que nós sejamos competentes, não é do dia para a noite, e você sabe disso. Para que você domine todos os elementos, os programas, todos os códigos, os números que envolvem a sua área contábil, não é do dia para a noite. Você sabe o quanto isso é um trabalho árduo. Então, praticar faz com que nós aprendamos as coisas. E não é fácil mesmo. As pessoas que são competentes nas suas áreas não são competentes do dia para a noite. Então, exige um caminho, exige um trabalho, e isso é fundamental que a gente entenda, porque ninguém nasce sabendo. O importante é que nós avancemos aos poucos para que a gente chegue no objetivo final. Não é isso mesmo? E aí, pensando um pouco mais sobre a área de linguagens, é claro que nós temos que falar sobre os nossos aspectos textuais, né? Nós sabemos que durante toda a comunicação, você sabe, porque já estudou isso também ao longo da vida, e algumas coisas que eu vou falar aqui, você com certeza vai se lembrar. E outras nós vamos aí colocando para você conhecer e também para melhorar a sua escrita e tudo mais. Esses aspectos textuais, eles são importantes pelo seguinte: quando a gente fala em comunicação, no universo das letras e do estudo linguístico, nós nos comunicamos por meio de textos. Você com certeza já ouviu falar na palavra texto e sabe que texto, ele tem uma determinada função. A todo momento você usa texto. Agora nós estamos utilizando um texto, você utilizou um texto na prova, né? Você vê texto quando você vai para o seu trabalho, dentro da sua casa, no jornal, na revista, em todos os suportes nós temos texto, né? E o texto é um meio de comunicação. Mas nem tudo é texto. Não são apenas palavras que compõem o texto. Então nós vamos ver isso agora. Observe esse quadro. Aqui, a pergunta é: o que é texto, né? É o que eu pergunto para você agora. Texto, para você entender um pouquinho mais,
é uma palavra de origem latina, tá? E significa testum. A tradução seria testum. É a etimologia da palavra texto, tá? E texto significa tecido e entrelaçamento. Muito bem. Aí, o que eu quero de você agora? Até para eu verificar como que está o andamento aí dos polos, nós temos já a nossa primeira atividade, que é sobre esse assunto inicial. Quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse conceito de texto. Vamos ao quadro. Atividade 1. Então, observe a imagem. Por que o texto é comparado a um tecido, tá? Porque aqui você tem o texto e a versão ampliada, né? Então, a partir dessa etimologia da palavra, né, que eu acabei de falar para você, que vem do latim, testum, entrelaçamento e tecido, por que você acha que é possível fazer essa comparação de texto com tecido? Tá? É isso que eu quero saber de você agora. Então, nós vamos dar alguns minutinhos para você pensar e envie a sua resposta aqui para a gente. Nós já voltamos.
Muito bem, caros alunos, estamos de volta. Agora vocês já estão ali todos conectados, isso é muito bom. Vejo que tem vários polos conectados, então peço que vocês participem mesmo, é um momento único aí para nós discutirmos questões linguísticas. E eu quero aproveitar então sobre essa pergunta, né? Por que o texto é comparado, pode ser comparado a um tecido? Então, um abraço especial para você, Jadson, lá do Polo de Alagoinhas. Muito bem. O Jadson disse o seguinte: porque o texto é um conjunto de palavras semelhante a um tecido, que é um conjunto de fios. Então, o Jadson fez essa comparação, né, de que os fios aí do tecido seriam os fios, entre aspas, do texto, né, que vão se entrelaçando. Muito bem. E também nós temos uma outra participação lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei o polo, mas você que mandou sabe. Um abraço especial para vocês aí. Texto é entrelaçamento de palavras e tecido de linhas. Muito bem. Então, esse entrelaçamento das palavras, como você percebe num tecido, nada fica faltando, né? O tecido, ele é aquele conjunto todo pequeno ou grande, não importa a dimensão ali, mas que os fios se entrelaçam de uma maneira tão perfeita que não tem espaço. E quando há espaço, é proposital. Então, o texto também deve ser assim, entrelaçar as palavras, entrelaçar a pontuação, as conjunções, para que aquele todo tenha um sentido, tá certo? E o que faz um texto ser um texto? O que é importante dentro de uma construção textual? Veja no quadro. Toda vez que a gente fala de texto, nós estamos falando de unidade de sentido. Sentido é o quê? Todo texto, ele precisa falar do mesmo assunto, tá certo? Ou então, ele deve falar de assuntos que se relacionam. Então, para que seja um texto, ele tem que ter sentido. E o sentido vem dessas duas categorias. Ou um mesmo assunto do começo ao fim, ou de aspectos que se relacionam. Não dá para começar falando de Ferrari e depois falar, por exemplo, de abacate. Não tem lógica, né? Então, tem que ser isso do início ao fim. Aí, para que esse texto tenha sentido, caro aluno, você vai ter que obrigatoriamente ter uma coesão, não sei se você lembra dessa palavra, e coerência nesse texto. Então, a junção desses dois aspectos, né, da coesão e da coerência, é que dão sentido ao texto. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em coesão e coerência. Tudo bem que agora você não deve talvez se lembrar do conceito, mas a coerência, se eu perguntar para você o que é coerência, você vai me dizer. Coerência, geralmente, nas atitudes, por exemplo, é você falar uma coisa e fazer aquilo que você fala, senão você está sendo incoerente, né? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Mas, para esclarecer bem, veja o próximo quadro. O que seria, então, coesão? Essa autora que eu trouxe para você é a Ingedore Koch, é uma linguista estudiosa justamente das funções do texto e do porquê o texto é texto. E ela vai trazer o seguinte, que o texto ele precisa da coesão. Grife aí no seu material ou anote. O que é a coesão? A coesão, ela diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual vão se encontrar interligados entre si, tá? Ou seja, a coesão são os pedacinhos, as palavras, as conjunções que eu utilizo. E a coerência? A coerência é o modo como os elementos subjacentes à superfície, ou seja, eles vão constituir na mente de quem está ouvindo uma configuração veiculada de sentido. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, eu não entendi muito bem, o que seria coesão e coerência? Olha só, vou fazer uma comparação para você entender melhor. Você já deve ter visto aquele brinquedo chamado Lego, né? Que são aquelas pecinhas coloridas e tudo mais. Quem tem filho, irmão ou lembra da infância, sabe que quando elas ficam espalhadas pela sala e você pisa em um Lego, você nunca mais vai esquecer, né? O que o Lego é? São aquelas pecinhas soltas. Soltas, aquelas peças praticamente não têm sentido, entre aspas. Mas quando você pega uma e precisa juntar com a outra para formar um castelo, uma casa, onça, porque vários desenhos são feitos de Lego, você vai juntando essas peças, até que elas formem um todo, até que elas tenham sentido, coerência. Então, grosso modo, para você entender, a coesão são os elementos da superfície do texto que eu vou juntando. E a coerência é o sentido, é a lógica que aquilo tudo tem. Tudo bem? Ficou mais claro? E aí eu tenho dois exemplos para te mostrar. Observe. Olha só essas duas frases. Primeira,
O filho desobedeceu a mãe e se deu mal. Ela sabia que isso iria acontecer com ele. Perceba que aqui você tem alguns elementos que estão em destaque. O ela, que vai fazer referência a quem? A mãe. Ou seja, eu tenho um elemento coesivo que faz referência à mãe. Sabia que isso... O que seria esse isso? Que o filho ia se dar mal, né? E iria acontecer com ele. Quem é esse ele aqui na nossa frase? Esse ele é o filho. Então, essa frase é uma frase que tem coesão, porque ela tem os elementos de ligação, e ela tem coerência, porque ela tem sentido. Agora, observem a frase de baixo. A mulher entrou afobada fora da sala. Ele sentou-se, pois estava sem lugar disponível. E aí você deve estar se perguntando, mas que frase mais maluca? Qual o sentido dela? Realmente ela não tem sentido. Observe que se você olhar a superfície, tá? Se você olhar a superfície textual dessa frase, ela está escrita da mesma forma que a de cima. Tem os elementos coesivos, tem as conjunções, só que como que alguém entra fora da sala? Como que alguém senta sem ter lugar disponível? Ou seja, não tem sentido, não tem coerência. Então, nós podemos afirmar que a coerência é sempre necessária. A coesão, dependendo do caso, você pode abrir mão quando você tem um objetivo específico ou você tem um gênero específico. O que eu quero dizer com isso? Para a minha escrita e para a sua escrita, é extremamente importante que tenha coesão e coerência. Mas, por exemplo, você vai criar uma propaganda, uma piada, um poema. Você tem essa licença poética e você pode eliminar alguns elementos e não perder a coerência. Você mantém a coerência, mas sem os elementos de coesão. Quer ver um exemplo? Vamos ao quadro. Esse poema, ele é grande assim mesmo, tá? É Como se conjuga um empresário. Olha que interessante. É um poema do Mino. E esse conjuga um empresário é justamente porque o verbo que pode ser conjugado, a classe de palavras que pode ser conjugada é o verbo. Lembra do verbo? Verbo expressa uma ação, tá? E aí, mesmo sem você ter os elementos coesivos, vai ter sentido para você. Não vou ler o texto inteiro, mas vou ler algumas partes para você entender. Então, olha só. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou e por aí vai. Então percebam que esse poema, ele é repleto de ações e ele não termina aqui. Olha só, depois para você ver mais um pedacinho, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, elogiou, bolinou, estimulou, beijou, convidou, saiu, chegou, tá certo? E aí ele vai tendo uma sequência de ações ali que vão nos dando essa ideia de que alguma coisa está acontecendo. Então, olha só. Como conjugar o empresário? Você percebe ali naquele poema que ele é composto de vários verbos, várias ações. Não existe entre esses verbos elementos coesivos que ligam um verbo ao outro. Mas ele tem sentido, ele tem coerência. Por quê? Porque ele retrata desde a hora que o empresário acorda até o final do dia dele. Então, mesmo sem os elementos coesivos, nesse caso, nesse poema, ele tem o sentido, ele tem a coerência, tá certo? Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, a coerência é essencial para qualquer texto. E a coesão, dependendo do gênero, você pode retirá-la. No nosso cotidiano, na nossa escrita, nos nossos trabalhos acadêmicos, na sua profissão, na sua resposta aqui para o chat, é importante que nós tenhamos todos os elementos, tá certo? E aí nós vamos para a segunda atividade que fala justamente sobre esse assunto. Vamos ao quadro. Olha que interessante essa atividade 2. Avaliem este texto quanto à sua coerência. Lembrando que coerência é sentido, lógica, tá? Observe. Então, você tem aqui
uma pessoa dentro do táxi, porque dá pra ver que é um táxi, com um guarda-chuva pra fora. Ele tá dentro do táxi, mas tá usando guarda-chuva. Você acha que esse texto é coerente? Tá? É uma pergunta para você. Em caso de considerá-lo incoerente, se você falar, não, professora, não tem lógica nenhuma essa pessoa usar o carro e o guarda-chuva ao mesmo tempo. Aí a sua missão é, torne esse texto coerente. Como é possível? Use a sua criatividade. É isso que eu quero ver agora com você. Como é possível, se você achou incoerente esse texto, e provavelmente você achou, porque ninguém faz isso, como que eu vou tornar aquele texto com lógica, com sentido? Em que contexto ele pode ter sentido? É isso que eu quero saber de você. Então, crie aí a sua resposta, envie aqui pra gente e nós já voltamos. Voltando então, caro aluno do curso de Ciências Contábeis, nós então tivemos várias respostas ali para a atividade 2 e eu achei que vocês foram muito criativos para explicar
coerência daquele uso do guarda-chuva dentro do táxi, né? E aí nós vamos comentar aqui algumas das respostas, tá certo? Muito bem, os alunos Cristiano e Josiel, lá do Polo de Alagoinhas, um abraço para vocês novamente, disseram o seguinte: o motorista usou o guarda-chuva porque o sol está forte e o vidro não fecha. Muito bem, se o vidro não fecha, ninguém vai ficar passando calor, né? Muito bem. Segunda resposta, deixa eu verificar de onde que é essa mesmo, Mário? Vai até o finalzinho para mim, vamos ver se eu consigo ver. Acho que não dá para eu ver ainda, né? Dá. O aluno Volney, lá de Caxias do Sul. Volney, um abraço para você. Então, ele disse o seguinte: o motorista não consegue enxergar pelo para-brisa, que está trincado. Então, tem que usar a janela lateral. Está usando o guarda-chuva para não se molhar com a chuva. Exatamente. Se está chovendo, ele não consegue enxergar, ele vai usar o guarda-chuva. Muito criativo, Volney. E também, nós temos ali também uma outra participante de Caxias do Sul, né? Que também colocou a resposta, basicamente, falando sobre essa proteção, que é a Raquel, né, Raquel? Um abraço para você também. Mas olha só, pessoal, que interessante. Vocês colocaram essas situações de proteção, que foram muito bem colocadas, e esse texto não é um texto que foi inventado, não. Ele existe mesmo. E ele é coerente. Ele é coerente num determinado sentido, num determinado contexto, perdão. E eu vou mostrar para você agora como ele volta a ser coerente, tá bom? Vamos lá para o quadro. Olha só. Aqui está o texto na íntegra. Loucos por carros. Meu carro, meu tesouro. Eles tratam seus automóveis como se fossem filhos e fazem qualquer coisa por eles. Esse texto, pessoal, ele foi retirado de uma reportagem da revista Quatro Rodas, que vai justamente, é uma revista especializada em carros, né? Você já deve ter ouvido falar. E essa imagem foi retirada dessa reportagem, que tem como título Loucos por Carros. Ou seja, a pessoa é tão cuidadosa, tão maluca pelo carro, né? Ela gosta tanto do carro que ela trata o carro como filho. E chega até o ponto de não deixar o carro se molhar, como a gente faz com os nossos filhos, né? Então, esse contexto aí torna o texto coerente. Do nada, aquela imagem não teria sentido, né? Você vai olhar para ela e ela vai causar estranheza, né? Mas a partir do momento que você tem um contexto de produção, que você tem um local onde esse texto está sendo publicado e um texto linguístico ali, né? Texto escrito mesmo, você consegue falar que aquilo tem sentido, tem coerência, tá certo? Muito bem. E agora nós vamos entrar um pouquinho nesse universo aí da escrita. Por que você acha que é importante saber ler e escrever hoje em dia, né? Nós sabemos que as habilidades escritas e de comunicação, elas estão sendo avaliadas o tempo todo. Com as redes sociais, então, nem se fala. Você está exposto ali o tempo todo, mostrando o que você pensa, a sua forma de escrever e tudo mais. E você também avalia a maneira como o outro escreve, não avalia? Então, essa temática é muito importante e recorrentemente ela é trabalhada, inclusive nos veículos de comunicação, tá certo? E para nós começarmos a falar sobre isso, eu quero te mostrar essa imagem que traz duas revistas, né? Veja no quadro. Então, olha só, aqui você tem a revista Veja. A primeira, ela foi publicada em 2001. Olha só, nós estamos em 2017, né? Há 16 anos atrás. Falar e escrever bem. O brasileiro tem dificuldade de se expressar corretamente. E depois, olha só, em 2010, falar e escrever bem, rumo à vitória. Para que isso, professora? Para você entender o seguinte, que quando nós estamos falando em leitura e escrita, é algo muito atual e muito recorrente. Então, sempre esse assunto vem à tona, né? Qual a importância de saber ler e escrever corretamente dentro do mercado de trabalho? É isso que nós vamos ver agora. Para iniciar esse assunto, eu trouxe também para você um vídeo curto para você entender um pouquinho mais sobre essa relação do mercado de trabalho e das habilidades linguísticas. Assista ao vídeo e nós já voltamos. Você sabia que de cada 10 pessoas que passam por uma entrevista de trabalho, 7 são reprovadas porque falam e escrevem errado? Pois é, a repórter Fabiana Scaranzi mostra quais são os erros mais comuns e o que você pode fazer para que a língua portuguesa não seja mais um obstáculo na conquista de uma vaga de emprego. A senhora perdeu seu cartão?
Quem já não ouviu uma atendente falando assim? Vou estar verificando para você. Ou mesmo já não se deparou com uma mensagem cheia de palavras resumidas, codificadas? Formas de expressão que se tornaram comuns e que, sem querer, passaram a fazer parte do vocabulário das pessoas. É aquela história, eu falo, você repete. Alguém escreve de um jeito, muitos outros vão copiar. Daqui a pouco, está todo mundo falando e escrevendo igual e errado. Pior ainda é quando se procura emprego. Falar bem o português é uma exigência hoje em dia para qualquer função. Até mesmo para quem não lida diretamente com as pessoas, como o operador de máquinas. Você acha que eu estou brincando? Veja só esse exemplo. Fabiana, esta grande empresa em Salvador, contrata em média 30 pessoas por mês. E no processo de seleção, o português tem um peso muito grande. Já na primeira etapa, os candidatos têm que fazer uma redação e um teste de interpretação de texto. Isso para todos os cargos, desde os administrativos aos operacionais. Os testes de português são eliminatórios e o índice de reprovação é alto. 62% dos candidatos de nível médio e 45% dos candidatos de nível superior não conseguem passar porque têm pouco vocabulário, não compreendem o texto e demonstram falta de leitura. A gente acredita que a comunicação, tanto interna e externa, é essencial para o bom andamento do nosso trabalho, da nossa empresa e para os resultados que a gente busca alcançar. Não há pesquisas, mas nas grandes agências, há casos em que numa mesma seleção, 7 em cada 10 candidatos não passaram no teste porque cometeram algum erro de português. Estão entre os erros mais comuns: concordância verbal, do tipo fazem 5 anos, gerundismo, vamos estar fazendo, gírias como dar uns toques, lugares comuns, do tipo a nível de Brasil, fechar com chave de ouro. Isso sem falar na pontuação e acentuação na hora de escrever. O que normalmente acontece, as pessoas participam de uma entrevista como se estivessem em uma sala de bate-papo ou conversando com amigos. Então, são descuidados. E também pela falta de leitura. Os jovens não têm o hábito de ler. Na verdade, a população brasileira até tem a dificuldade com a leitura, não é hábito ler livros ou jornais ou revistas, né? E isso você acaba perdendo um pouco o vocabulário, dificulta na hora do processo. E não é só para escrever, não. Na hora de falar é preciso uma boa fluência. Uma dica é falar pausadamente. Nada de gírias e esqueça o gerundismo. Esse, aliás, é um problema sério, principalmente nas agências de telemarketing. Mas elas já estão mudando. Ou melhor, já mudaram. Veja o exemplo de Belo Horizonte. Fabiana, essa empresa de telemarketing de Belo Horizonte é uma das maiores do país. Tem 4.500 atendentes. Desde a fase de treinamento, os funcionários são orientados a evitar o uso do gerúndio. É uma preocupação com a qualidade do atendimento. Todos os meses, parte das ligações gravadas passa por auditoria. Para melhorar isso ainda mais, nós estamos fazendo parcerias com algumas empresas, alguns institutos, com professores de português. Com isso, a gente consegue minimizar os impactos com alguns dos nossos clientes. E não pense que isso só acontece em testes para cargos de iniciantes em empresas, não. As agências com as quais conversamos são unânimes em dizer que erram os gerentes e erram também outros níveis de cargos mais altos ainda. Então, a grande dica dos especialistas é a leitura. Quanto mais a pessoa lê, mais ela aumenta o seu vocabulário e menos são as chances de cometer erros de português. Até mesmo um profissional que ele está dentro de uma empresa, se ele tem dificuldade em se comunicar, se ele tem erros de português, se ele tem dificuldade na verbalização e na comunicação, ele não é um profissional bem visto. Quando você escreve bem, você fala bem, você tem uma facilidade maior de ser promovido, porque você está sendo visto. Então, isso é um diferencial até mesmo dentro da empresa que você trabalha. Muito bem, caro aluno, você percebeu nesse vídeo curto o quanto é importante nós sabemos dominarmos aí a nossa língua portuguesa. Mas uma pergunta que eu faço para você, observe aí no quadro. Escrever é difícil? Qual seria então a resposta que você me daria para essa pergunta? Você julga escrever difícil?
O problema, a maioria das pessoas falam que não são as regras da língua portuguesa, mas sim as exceções, né? E você já passou por alguma situação em que você foi eliminado de algum processo seletivo ou teve alguma dificuldade e depois foi exposto por causa disso em termos de linguagem? Ou conhece alguém que passou por uma situação dessa, né? Com certeza esse uso do gerundismo aí é muito comum na fala. Não só no telemarketing não, mas em várias apresentações que você assiste ou assistiu, você já deve ter percebido esse uso do gerundismo, né? Esse vou estar fazendo, vou estar verificando, usa só uma forma verbal, verificarei, né? Não precisa dessa utilização cansativa do gerúndio que tanto se comenta, né? Mas a pergunta que eu fiz para você é, escrever é difícil? Observem no quadro novamente. Para o Pablo Neruda, né, que é um famoso escritor da nossa língua portuguesa, escrever é fácil. Você começa com maiúscula e termina com ponto. No meio, você coloca as ideias. Simples assim, né? Então, para o Pablo Neruda é simples assim, porque ele é um poeta, ele é um escritor consagrado. Mas para mim, para você e talvez para algumas situações do cotidiano, nem sempre seja tão fácil. Então, é por isso que agora nós vamos falar um pouco mais sobre a escrita, sobre esse uso da língua portuguesa em alguns aspectos. Como deve ser essa escrita, então, no ambiente empresarial? Veja comigo. A escrita no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, ela deve ser como? Na realização do seu trabalho, a sua escrita deve ser clara. A sua escrita deve ser simples, sem inventar. Melhor coisa é você utilizar uma estrutura simples, mas que a pessoa compreenda. Ela tem que ser uma escrita concisa, ou seja, mais direta ao assunto. Tem que ser, muitas vezes, uma escrita criativa para chamar a atenção do seu leitor, do seu cliente. Tem que ser uma escrita objetiva que vá direto ao ponto, que não faça o leitor, o cliente, o consumidor perder tempo. E também tem que ser uma escrita correta, tá certo? Os 3 Cs da comunicação, que também é um conceito muito voltado aí para o nosso ambiente de trabalho, ele vai falar da clareza, da concisão e da correção. Ou seja, algo que seja curto, conciso, mas que seja claro e escrito de maneira correta. Para isso, é claro que nós vamos passar, então, pela gramática, pelo uso da língua portuguesa, que eu falei para você no comecinho da nossa teleaula. Então, as dúvidas gramaticais, elas sempre surgem, e isso não é problema nenhum. Nós temos que apenas buscar, então, qual a maneira correta de utilizar. Então, saindo um pouquinho aí desse universo que você está tão acostumado, dos números, dos termos técnicos, eu vou comentar com você agora a respeito da utilização de alguns termos, de algumas construções que geralmente geram dúvidas na hora da escrita. Então, nós vamos ter o exemplo e eu vou explicar para você aí qual é a melhor utilização. Como eu sei que você está com o seu material, anote aí as dicas, as características de cada aspecto para você se lembrar numa situação em que você precise, tá certo? Vamos começar então? Então, vamos lá para as nossas dúvidas gramaticais. Primeiro caso, nós vamos trabalhar então com o caso do mas e mais. Percebam que o som de mas e mais, ele é bem parecido, mas a utilização deles é bem diferente. O mas, anote aí no seu caderno, tá? Ou na sua folha, onde você estiver anotando. O mas, ele sempre vai dar a ideia de oposição, tá? Equivale também ao que nós chamamos de porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. E o mas é o contrário de menos. Simples assim. Então, é só você fazer a troca e verificar se existe a possibilidade de trocar, tá bom? Então, olha só o primeiro exemplo. As empresas precisam de mais contadores bons. Ou seja, mais porque é o contrário de menos. Tudo bem? Os contadores precisam se atualizar mais. Ou seja, aqui nós temos a intensidade, tá? É o sentido de intensidade. Observe o terceiro exemplo. Os avanços tecnológicos auxiliam a comunicação empresarial, mas, oposição aqui de ideias, os contadores precisam estar atentos quanto ao seu bom uso. Percebam que aqui nós temos uma ideia, que é dos avanços tecnológicos, que se opõe a essa outra ideia. Por isso que eu uso mas. Então, vou colocar aqui, ó, para você lembrar. Equivale ao porém, que eu já falei, tá? Entretanto, todavia,
contudo, no entanto, e por aí vai. Esses são os conectivos. Aí você pode falar, mas professora, eu ainda tenho aquele mas, não tenho, com acento? Esse mas é o plural de má. Por exemplo, aquelas irmãs são muito más, tá certo? Espero que tenha ficado claro esse primeiro caso. Outro caso muito comum no nosso dia a dia é a confusão entre o uso do mal com L e o mal com U. Mal e mal. Percebam que na pronúncia é a mesma coisa, né? Mas tem uma dica muito boa aqui para você entender. O mal com L é o contrário de bem, é um advérbio que a gente chama. E o mal com U é o contrário de bom. Então, se você conseguir substituir pelo contrário dele na frase, você já vai saber empregar. Olha só, faz mal à empresa o mau comportamento do contador. Dá para fazer a troca? Vamos ver. Faz bem à empresa o bom comportamento do contador. Ficou certinho, ficou perfeito. Nós temos esse mesmo sentido. Então, aqui é possível você fazer esse uso dessa dica, né? Para você conseguir saber se é com L ou com U. É só fazer a troca, tá certo? Esse é o segundo caso. Um outro caso que também gera bastante dúvida é o uso do A com H e o A sem H. Os dois estão corretos, você pode fazer uso dos dois. Qual é a diferença, professora? O A com H você usa para informações do passado, para falar de tempo passado. E o A sem o H para tempo futuro. Anota aí para você saber, tá? Então, observem a frase. A reunião dos funcionários da empresa ocorreu há uma semana, ou seja, tempo passado, tá certo? A reunião dos funcionários da empresa ocorrerá daqui a uma semana. Já ocorreu? Não, vai ocorrer no futuro, por isso que é A sem H. Tudo bem? Quarto caso para você conhecer. Olha só, o que está correto? Ao encontro de ou de encontro a? Os dois casos estão corretos, você pode usar as duas expressões. Qual é a diferença? Quando você fala ao encontro de, você está indo em direção, tá? Em direção a alguma coisa. Você está sendo favorável. Agora, quando você vai de encontro a, é porque você está contra. É como se você se chocasse, chocar-se, tá? Então, o carro foi de encontro à árvore, ou seja, ele bateu na árvore, ele se chocou com a árvore. Observem os exemplos. As ideias do funcionário vão ao encontro dos interesses da empresa. As ideias do funcionário vão de encontro aos interesses da empresa. Aí eu pergunto a você, qual dos dois funcionários você contrataria? O funcionário cujas ideias vão ao encontro da empresa ou de encontro aos da empresa? É óbvio que seria ao encontro, porque você vai ter um funcionário que vai unir as forças, que pensa de maneira igual. Quando você tem esse funcionário cujas ideias vão de encontro, é porque elas vão sempre se chocar, tá certo? Faz diferença isso? Com certeza, porque você muda todo o sentido da expressão que você quer colocar. Então, aí numa entrevista de emprego, numa venda, num atendimento, tomar esse cuidado é importante para não mudar o sentido do que você quer dizer, tá certo? Voltando lá para o quadro. Então, vou colocar aqui o sinal só para você entender. Então, ao encontro é igual, de encontro é diferente, tá bom? Vamos ao próximo caso, então. A meu ver ou ao meu ver? Qual dos dois eu devo utilizar? Nós sempre utilizamos, de acordo com a língua portuguesa, corretamente o a meu ver. É essa a utilização que é a correta. Então, a meu ver, a empresa precisa reestruturar seu planejamento e não ao meu ver. Tá? Eu sei que você já deve ter ouvido essa expressão, mas é muito comum. É o que nós vimos naquele vídeo. Às vezes as pessoas reproduzem algo errado, né, de acordo com a gramática, mas por ouvir muito aquilo, né, acaba reproduzindo. Mas para você entender, é a meu ver. Próximo caso. Agradecer a ou agradecer pela?
Percebam, aqui nós temos uma frase muito comum, agradecemos a preferência. E aí, pessoal, uma coisa interessante de nós pensarmos é, pensando na gramática normativa, tá? Nós temos aqui o verbo agradecer. Nós falamos que o verbo agradecer, só para lembrar suas aulas de gramática, é um verbo transitivo direto. O que é isso? É um verbo que você pergunta o quê para ele, tá? Então, por exemplo, agradecemos o quê? Agradecemos a preferência. Então, pela gramática, originalmente, de acordo com a regência, a forma correta é agradecemos a preferência. Só que, uma coisa importante, agradecemos pela preferência é algo que, pelo uso, já está sendo considerado correto também, tá? Então, você pode utilizar as duas formas. Agora, se você quiser seguir a regra gramatical, é agradecemos a preferência, tá certo? Próximo caso, vamos ver este. Cumprimento e cumprimento. Os dois existem, como você já sabe, a diferença é mínima, é aqui no início da palavra, cumprimento e cumprimento. Qual a diferença? Observe, os funcionários não souberam informar com exatidão o comprimento do corredor. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da extensão, do tamanho desse corredor, tá certo? Agora, observe o segundo exemplo. Os funcionários devem estar atentos ao cumprimento das atividades no prazo estabelecido. E olha que interessante, a palavra cumprimento nesta frase, tá? Ela diz respeito à obediência dos prazos, tá certo? Mas também nós podemos ter o sentido de saudação, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu vejo, que eu encontro os meus colegas, eu os cumprimento. Então, cumprimentar alguém, tá? Cumprimentar é a maneira de você lidar com o outro, fazer uma saudação, tá correta? Então, cumprimentar pode ser a saudação e também cumprir alguma coisa, vem do verbo cumprir. Já cumprimento é a extensão, tá certo? Continuando então, vamos para mais um caso. Agora nós temos esses dois verbos, o discriminar e o discriminar. Os dois existem também, são palavras que são muito parecidas. Aqui é discriminar e discriminar. Ambas existem, tá certo? Vamos ver qual a diferença. Os funcionários devem discriminar os produtos na nota corretamente. O que seria isso? Esse discriminar, eles devem separar, eles devem descrever os produtos na nota. Isso que é discriminar item por item. Tudo bem? Segundo exemplo, os funcionários não devem discriminar os colegas. Esse discriminar vem de discriminação, que nesse caso seria o preconceito. Então, eu não posso discriminar o outro, eu não posso fazer diferença entre as pessoas, né? Então, discriminar tem dois sentidos, de separar e descrever e de preconceito. Agora, o discriminar só vai ter um sentido. Observe, o juiz optou por discriminar os funcionários denunciados no caso de corrupção da empresa. Então, entendam, esse prefixo des é de tirar. Então, é tirar a culpa. Então, o juiz resolveu tirar a culpa, inocentar, absolver esses funcionários. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos ali três utilizações para o mesmo, para verbos muito parecidos, né? Um para o discriminar e dois para o discriminar. Para você saber de fato qual utilizar, veja o contexto. O que é o contexto? A situação onde está inserido. Tudo bem? Agora nós vamos ver um caso que também gera bastante dúvida, que é a palavra sessão. Observe que ao pronunciar sessão, você não sabe qual a forma de escrever, mas nós temos três formas de escrever sessão e cada uma delas significa algo diferente. Vamos conhecer? Vamos ao quadro. Aqui, então, a palavra sessão com dois S's, tá? Então,
e 2 S's. Percebam que nós temos vários S's nessa palavra. A gente poderia até falar que é uma reunião de S's, tá? Observem o exemplo. Os funcionários foram convocados para a sessão extraordinária. Se é uma sessão extraordinária, é porque ela vai durar algum tempo. É igual a sessão da tarde, que a gente às vezes quer tanto assistir e não pode porque tem que trabalhar, né? Então, o que seria a sessão da tarde? É aquele filme que vai passar por um determinado tempo. Então, lembra sempre, quando você está falando de tempo determinado, é a sessão com S e 2 S's, que reúne esses 3 S's ali, para você lembrar, tá bom? Outro caso, segundo caso, sessão com S e C cedilha. Os funcionários devem entregar os documentos na seção de recursos humanos. O que seria essa seção de recursos humanos? É basicamente a divisão, a parte, o departamento, tá? É um espaço limitado. Por exemplo, lá nas lojas americanas, você tem a seção dos eletrodomésticos, você tem a seção masculina, a seção feminina, ou seja, é uma parte do espaço, algo específico, tá? Então, a seção dos recursos humanos, a seção da contabilidade e por aí vai. E o último, seção com C e 2 S's, é bem fácil de você lembrar. Olha o exemplo. A empresa autorizou a cessão dos direitos autorais da campanha. O que é essa cessão? Essa cessão começa com C. Anote aí, que vem do verbo ceder, doar. Então, essa cessão com C é a única que se difere. Ela significa doação. Tudo bem? Ótimo! Outro caso também que gera muita dúvida na escrita e na fala é o uso do meia e do meio, tudo bem? As duas formas existem, tanto meia quanto meio, só que nós temos utilizações um pouco diferentes. Meia significa metade e também pode ser a meia que você usa lá quando tá com frio, tá? E meio pode indicar, basicamente, algo que significa um pouco, tá? Então, vamos ver o caso. O expediente... Tá? Primeira frase. O expediente foi encerrado no meio da tarde. Então, no meio da tarde significa que ele foi encerrado na metade da tarde. Tudo bem? No meio da tarde, metade, simples assim. Segunda frase. O expediente foi encerrado ao 12:30. E aqui vem uma construção que a gente sempre ouve fora do uso da norma. Você já deve ter ouvido falar em 12:30. Qual é o motivo que as pessoas alegam para utilizar 12:30? Porque 12:00 é uma palavra masculina. Então, a pessoa acaba fazendo essa construção, né? Mas, por exemplo, se você tem uma reunião nesse horário aqui, por exemplo, você vai falar 14:30, né? Mas você também pode falar 2:30. Você não fala 2:30. Por que que não? Porque meia é a metade da hora, tá? Não existe metade da hora, né? Não tem nem lógica. Então, lembra sempre, mesmo sendo meio-dia, é 12:30, porque é metade da hora. Assim como 2:30, 3:30, 4:30 e sucessivamente, tá certo? Outro caso muito importante, observe. A sala da empresa estava meio desorganizada. O que significa? A sala da empresa estava metade desorganizada? Não, a sala estava um pouco desorganizada. Então, nesse caso, sempre vai ser meio, para significar um pouco. Mesmo sendo a palavra sala feminina, mesmo sendo desorganizada uma palavra feminina, sempre vai ser meio. O funcionário da empresa estava meio preocupado, tá? Porque ele estava um pouco preocupado. Outra coisa importante, quando a gente vai falar de palavra feminina, é que gera essa confusão. Então, por exemplo, se eu digo assim, a aluna estava meio cansada ou meio preocupada, tá? Eu não posso falar que ela estava meia, porque não é só metade do corpo dela ou metade do ser dela que estava cansada ou preocupada. Significa que ela estava um pouco, então é sempre meio, tudo bem?
Vamos a outro caso, então? Vamos ao quadro. Onde e aonde? Os dois estão corretos, você pode utilizar livremente. A diferença é onde você usa para algo estático, parado, e aonde você usa para movimento. Observe, onde fica a empresa? A empresa fica num lugar parado, estático. Aonde você vai levar os documentos? Porque quem vai a algum lugar. O aonde você pode substituir também por para onde, tá certo? Outro caso que você deve ouvir bastante é: qual é o correto? Seja ou seja, esteja ou esteja. Primeira coisa, não existe o seja nem o esteja. É sempre seja e sempre esteja. Observe. Todos estão trabalhando para que a empresa seja a melhor. Todos estão trabalhando para que a empresa esteja entre as melhores, tá certo? Então, não tem o seja e o esteja. Outro caso que também foi comentado lá no vídeo é o uso do faz e do fazem, tá? Quando vai indicar tempo, o verbo fazer, ele é o que a gente chama de invariável, tá? Então, ele vai ficar aqui no singular. Observe o exemplo, tá? Faz 5 anos que aquele funcionário trabalha na empresa. Porque eu estou falando de tempo passado, faz 5 anos. E não fazem 5 anos que ele trabalha. A forma correta é faz. Então, por exemplo, faz 2 anos que estudo no EAD, faz 3 dias que não vejo meu amigo, faz 2 meses que não viajo. Sempre quando você vai falar de tempo passado, o verbo fazer é no singular. Aí você deve estar se perguntando, mas professora, o fazem não existe? Existe, só que o fazem é uma ação. Por exemplo, os bons contadores fazem a diferença. Ou seja, aqui eu tenho um verbo, uma ação. Aí você pode utilizar o fazem. Tudo bem? Esse caso que eu falei para você, caro aluno, é muito comum de nós escrevermos ou até mesmo falarmos, né? Fazem 10 dias, porque é plural 10, então, automaticamente, nós acabamos concordando o verbo fazer com o 10. Mas não é assim. Falou de tempo passado, é sempre no singular. Tudo bem? Vamos para outro caso? Para mim versus para eu, tá? Qual está correto? Os dois podem ser utilizados, mas você tem que ficar atento a algumas coisas. Olha essa frase. O gerente pediu para mim elaborar o relatório mensal. Não posso fazer esse tipo de construção porque eu tenho que sempre ter um pronome pessoal, que a gente chama, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, para executar uma determinada ação. Então, nessa frase, o correto seria: o gerente pediu para eu elaborar, porque eu é que vou cometer a ação de elaborar o relatório. Aí você deve estar se perguntando, mas eu já ouvi o para mim, será que ele não é correto? É sim. Na seguinte frase, por exemplo, a elaboração do projeto foi pedida para mim. Aí você pode utilizar, porque daí o para mim vai funcionar como um complemento e não como sujeito da frase, não quem faz a ação da frase, tá? Então, é possível utilizar o para mim, sim, desde que ele seja utilizado como complemento. Você pode pegar esse livro para mim, tá? Tranquilo, pode utilizar normalmente. Agora, por exemplo, dá licença aí para mim ver? Aí não dá. Tá? Dá licença ou me dê licença, por favor, para eu ver, porque você que vai cometer a ação. Então, quando alguém realiza a ação, não pode ser mim, porque o mim não realiza nenhuma ação. Tudo bem? Ficou claro? Outro caso também muito comum é o uso da palavra anexo. Você deve utilizar nos seus e-mails, aqui na Unopar nós utilizamos o tempo todo. E aí, qual é a utilização correta? Como eu devo fazer uso dessa expressão? Em anexo ou anexo? Vamos conhecê-la? Em anexo ou anexo. As duas estão corretas. Você pode utilizá-las livremente, tá certo? A diferença é, a expressão em anexo, nós falamos que ela é uma expressão, anota aí, invariável.
tá? Ou seja, ela sempre vai ser utilizada dessa forma, ela não muda. Não vai para o plural, não vai para o masculino, feminino, não muda, tá? E a expressão anexo, ela é variada ou variável, tá? Isso significa o quê? Que ela tem masculino, feminino, plural, singular, tá? Então, isso já dá para você entender um pouquinho. Se você for utilizar a expressão em anexo, ela não vai mudar. Se você for utilizar o adjetivo anexo, aí ela muda. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro para você. Em anexo, olha só, em anexo, seguem os documentos. Por quê? Porque você escolheu a expressão em anexo, que é formada por essas duas palavras. Os documentos seguem em anexo, no final da frase, sem alteração. Envie em anexo os documentos. Perceba que aqui só mudou a posição da expressão. Então, no início da frase, início, no final e no meio da frase. A única coisa que muda é se você vai ou não utilizar a vírgula. Percebam que aqui no comecinho tem vírgula, no final não tem e no meio da frase você coloca entre vírgulas essa expressão, certo? Então, vai aplicar em anexo, não importa se é o documento, as fotos, as planilhas, não importa, é sempre em anexo, tudo bem? Agora, se você optar pelo adjetivo, aí você tem que se atentar para o que você está anexando. Olha o exemplo. Envie o currículo com foto anexa. O que vai anexa? A foto, tá? Então, já que foto é uma palavra singular e feminina, tem que ser anexa. Você também pode usar anexada, se você preferir. Sem problema nenhum, tá? Enviei o e-mail com o currículo anexo. A palavra currículo é masculino e feminino, é masculino e singular. Então, anexo, porque você está falando do currículo. Pode ser também anexado, tá? E o último caso, anexos, foram enviados os documentos e as tabelas. Por que agora é anexos? Porque você tem os documentos, palavra masculina, e você tem tabelas, palavra feminina. E como você sabe, na língua portuguesa, quando você tem tanto o artigo masculino quanto o artigo feminino, a conjugação é feita no masculino. Tudo bem? Então, eu tenho certeza que esse uso do anexo e do anexos, você vai aplicar já amanhã, se duvidar hoje, dependendo das suas atividades ainda, né? Porque ele é muito corriqueiro. Eu espero que tenha ficado claro para você. E o último caso que nós vamos ver aí dessas dúvidas gramaticais em torno da escrita é esse do é proibido, é necessário. Veja no quadro. É proibido. Você pode passar por situações de leitura ou até mesmo de ter que escrever alguma coisa nesse sentido. Então, essa expressão é proibido também funciona com é necessário, tá? E funciona também com é bom. Com as três é a mesma regra. Qual é a regra? Observe a frase. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Essa frase está corretíssima, tá? Então, aqui eu tenho, é proibido entrada. Eu não estou especificando, a palavra entrada está sozinha. Olha a de baixo. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Percebam que aqui eu tenho o uso dessa vogal, do a, que é o artigo. Então, se eu tenho o uso do artigo, eu tenho que concordar com ele. Essa é a regra, simples assim. Então, observe o de baixo. Proibido entrada, porque eu não tenho o artigo a. Proibida a entrada, porque eu tenho o artigo a. Da mesma forma, você poderia colocar assim, água é bom para a saúde. A água é boa para a saúde, tá? Então, é seguir apenas essa regra e você não vai errar, tudo bem? Bom, caro aluno,
eu sei que são várias informações, você vai ter o material ali depois para você estudar, mas essas dúvidas são as que mais aparecem no ambiente empresarial e também nas nossas teleaulas, né? Na escrita, nas frases, nas respostas. E também nós temos o uso da crase, que é outro aspecto que às vezes deixa a gente sem saber o que fazer, né? Eu trouxe aqui para vocês apenas alguns casos só para você ver o quanto a crase influencia. E depois você pode buscar em outros materiais também. Vamos ao quadro. Aqui eu coloquei para você 3 casos, tá? Para você analisar comigo. A partir de ou a partir de. Então, ó, aqui eu tenho esse a partir sem crase e aqui eu tenho com crase. Qual está correto? Tá? Então, observem. Uma das regras da crase é que eu não uso crase antes de verbo, tá? Então, aqui, ó, o verbo partir é um verbo, então não tem crase, por isso que essa é a utilização correta. Outra regra muito importante para o uso da crase: a prazo sem crase ou a prazo com crase. Outra regra importante: eu não utilizo crase antes de palavra masculina, tá? Porque o que é a crase? Só para você lembrar, é a junção de um a preposição mais um a artigo que vai gerar a minha crase, tá? Esse a preposição é pedido pelo verbo, é pedido pela palavra anterior, palavra que antecede. E o a é o artigo feminino. Por isso que eu não posso ter crase antes da palavra prazo, porque prazo é uma palavra masculina, tá certo? Então, o uso correto é esse daqui. E olha só a diferença, olha que interessante. À vista sem crase e à vista com crase. As duas formas aqui estão corretas. Você tem utilização de à vista e você tem utilização de à vista. Qual a diferença então? Quando eu digo à vista, eu posso estar falando da visão, por exemplo, as pessoas às vezes falam de visão como vista. Ah, eu estou com um problema na vista. Mas você também tem a palavra vista para indicar algo que você está vendo. Por exemplo, a vista do meu apartamento é linda. Aí sim você pode usar sem crase. Agora, quando a gente está falando de loja, de pagamento, aí eu estou falando do modo do pagamento. Então, é à vista. Ou seja, a forma de pagamento tem crase, diferente do a prazo, que não tem porque é uma palavra masculina, tá certo? Então, só para você entender aí, antes de verbo, antes de palavra masculina, eu não utilizo crase. E principalmente antes de palavra feminina eu utilizo. E às vezes ela dá diferença de sentido. Tudo bem? E aí, para encerrar todo esse nosso assunto, nós vamos falar de um último caso, que é o uso dos porquês. Você já ficou com dúvida na utilização dos porquês? Sempre gera, né? Então, para motivar você, eu vou te mostrar no próximo quadro uma atividade, tá? Então, olha só. Para a gente iniciar, eu quero primeiro saber o que você sabe sobre esse uso. Quando devem ser usados os porquês, tá? Porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê separado e com acento e porquê junto e com acento. Nossa, professora, tem tudo isso? Tem sim. E olha esse quadrinho que vai te ajudar também, tá? O Armandinho é o menino desse quadrinho, do qual eu gosto muito, e ele diz o seguinte para um adulto que está aqui, ó. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei, tá? Então, observe, você tem 4 utilizações do porquê nesse quadrinho do Armandinho. E eu quero que você aí, pra gente encerrar essa nossa teleaula, encerrar essa noite, que você tente me dizer qual é a utilização de cada um deles. Então, quando você for mandar a resposta, mande 1, 2, 3, 4, todas de uma vez, que daí fica mais fácil pra gente colocar a sua resposta aqui no ar, tá certo? Alguns minutinhos para você pensar sobre o uso do porquê e nós já voltamos.
Muito bem, caro aluno, então vamos fechar essa nossa atividade 3 para você conhecer então o uso correto da palavra porquê, que tenho certeza que você já utilizou hoje, vai utilizar. Então, para não ficar nenhuma dúvida, vamos ao quadro verificar qual a regra. Então, aqui no quadro, nessa tirinha do Armandinho, como eu falei para você, ela já é bem explicativa, tá? Então, vamos começar do início. Esse primeiro porquê aqui, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado no início. Anote aí no seu material, tá? No início de uma pergunta direta. Então, toda vez que você for começar a sua pergunta com porquê, é o porquê separado e sem acento. Tudo bem? Aí, quando você vai responder, assim como o adulto responde, por que não é junto? É junto, tá? Porquê. Junto e sem acento é o porquê da resposta. Porque ele está indicando a causa, tá? Por que você faltou à aula? Esse porquê é separado e sem acento. Eu faltei porque fiquei doente. Então, é o porquê junto, sem acento. Aí, quando você tem uma pergunta com o porquê no final, como esse caso aqui, você vai utilizar o porquê junto, porquê separado e sem acento, tá? Então, toda vez que você fizer uma pergunta e o porquê estiver no final da frase, ele é separado e sem acento. Você faltou por quê? Separado e com acento, tá? Este daqui. E esse último porquê é um porquê que a gente chama, é um porquê que leva o artigo, ele é substantivado, ele equivale a motivo, tá? Olha nessa frasezinha, o porquê eu não sei, eu poderia substituir por motivo, tá? Então, toda vez que você vai falar de motivo, você vai falar desse porquê. Eu gostaria de entender o porquê da sua ausência, é o porquê junto e com acento, tudo bem? Então, essa utilização, ela é bem simples para você fixar. Pensa sempre assim, quando você vai fazer uma pergunta, o porquê é separado. Se você vai fazer uma pergunta com o porquê no início, ele não tem acento. Se o porquê aparecer no final da sua frase, ele tem acento. O porquê da resposta, ele é junto, ele indica a causa e não é acentuado. E nós temos um outro porquê, que é o junto e com acento, que significa motivo, tá? E ele sempre vai ser acompanhado de um artigo, o, ou do, tanto faz, a contração do ou o artigo o, certo? Espero que tenha ficado claro para você. E aí nós vamos para algumas orientações finais e gerais de como melhorar as nossas habilidades linguísticas. Vamos ao quadro. Algumas orientações gerais para nós levarmos aí para o nosso universo de trabalho, o nosso universo pessoal, quando isso tudo é necessário. Primeiro, atente-se para o correto uso de elementos como a crase e os porquês, que você viu os porquês na aula e alguns casos de crase. Verifique a forma correta de empregar abreviações e estruturas similares. Não dá para abreviando as palavras do jeito que a gente quer, a não ser que seja lá no WhatsApp, né, naquela linguagem mais da internet ali, dentro do WhatsApp, que você abrevia e se a pessoa entendeu, tudo bem. Mas cuidado com as redes sociais. Aprofunde seus conhecimentos sobre acentuação e sobre o uso da pontuação, especialmente a vírgula. A vírgula pode mudar o sentido da frase inteira, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, não quero ler, é porque você realmente não quer. Agora, se eu coloco uma vírgula, não quero ler, é porque você quer. Então, a vírgula muda o sentido de uma frase, deve ser muito pensada. Selecione um vocabulário condizente com a situação e com os objetivos. É o que nós vimos na reportagem. Você não pode ir para uma entrevista de emprego como se fosse um bate-papo, né? Analise a ordem dos elementos em suas sentenças. Qual é a ordem que eu vou colocar na minha frase? O que eu quero enfatizar? E, principalmente, atualize-se quanto às normas ortográficas vigentes, né? Nós já temos aí o novo acordo ortográfico e é importante que você sempre esteja se atualizando.
Muito bem, caro aluno, nós estamos encerrando essa teleaula 1 do Seminário 6. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha relembrado algumas regras e dicas aí para a utilização do português de acordo com a norma padrão. E se você não sabia, que você possa ir estudando e se aprofundando cada vez mais. Busque sempre, lembre-se de que para que nós sejamos competentes é preciso treino. E não é fácil, mas é possível, tá certo? Obrigada pela atenção nessa teleaula, obrigada aos tutores de sala, ao Mário, ao Jajá e a toda a nossa equipe que nos auxiliaram nessa transmissão. Tenham um ótimo descanso, uma boa semana. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!